Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa live de quinta-feira. Eu quero dar boas-vindas a você que está nos acompanhando. Quero pedir a você que está aí ligado. Estamos começando já aqui com a presença do Kleber, que já vá ligando para outras pessoas, enviando mensagem e dizendo que começou a live do pastor Antônio Fonseca. Quero dar as boas-vindas ao Cleiton, à Vitória, a Gabriele Sales, que é a nossa convidada especial. É, enfim, né, hoje nós temos um bate-papo muito interessante e com certeza vai ser algo muito edificante para a nossa vida. A gente fazer conexão aqui com a nossa convidada especial. Olá, boa noite, pastora Paz, Gabriele. pastor. Tudo bem? Paz, tudo sim. Pronto. É uma honra tê-la conosco, viu? De antemão, eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para essa live que a gente agendou no dia de hoje para falar sobre vida sentimental, um assunto tão presente na vida do ser humano, que às vezes ele nem percebe, porque na realidade somos um ser tríplice, né? Somos um espírito que mora no corpo e que tem uma alma, e esse corpo e essa alma aí, de forma conjugada, leva-nos a termos necessidades de afeto, de carinho e, Sim. consequentemente, de sermos é, amados. Então, nada melhor do que falar com você. Mas antes de eu ouvir a tua saudação, eu queria apresentar minha convidada especial dessa noite. Para quem não sabe, é a pastora Gabriele Sales. Ela é psicóloga, coordenadora estadual dos FIPAS, é a coordenadoria específica que cuida dos filhos dos pastores, e ela coordena esse trabalho aqui no estado da Bahia, na Igreja do Evangelho Quadrangular. É pastora, é conferencista, é neta de pastores, filha de pastores, sobrinha de pastores. É uma jovem, é bonita, é inteligente, enfim. Essas são algumas das suas credenciais. A gente te conhece desde pequenininha. Conheço É. sua mãe antes mesmo de você nascer, teu pai há mais de uma década. E eu quero te dar as boas-vindas agora de forma oficial e deixar que você fale com os nossos é, parceiros aí, os nossos amigos que estão nos acompanhando. Ai, que bom. Pai, gente, boa noite. É uma honra para mim estar aqui nessa noite, né? Agradeço ao pastor Antônio pelo convite. Desde já, transmito meu abraço, meu beijo para a pastora Marília, que é um xodó. A pastora Marília é um amor, quem conhece sabe. O Antônio e o Ian também, que também são FIPAs. E para mim é uma honra, né? Ele já me apresentou, eu sou pastora, sou psicóloga, sou filha, neta, sobrinha de pastor e pastora. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho desse tema, que é um tema que merece ser muito abordado mesmo, vida sentimental, né? Porque se a nossa vida sentimental não está bem, as outras áreas acabam desencadeando, não tem jeito. E principalmente a nossa vida espiritual, que também é afetada pela vida sentimental, né? Independente de você estar ou não em um relacionamento. Então, é muito importante esse tema. E quando eu fui convidada, eu me senti muito feliz de estar aqui nessa noite. Então, como ele já transmitiu, manda mensagem aí para os grupos, no WhatsApp. Dá tempo ainda de convidar a gente para assistir aí. Com certeza vai ser um tema muito contextual, né? Muito presente, faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, hoje, em algumas divulgações que eu fiz, eu disse que a gente vai falar sobre vida sentimental não somente para solteiros, mas também para Sim, casados, porque sim. é algo que tem a ver com o coração, tem a ver com as nossas emoções. Bem, eu falei aqui algumas coisas, né? Algumas formações que você tem, algumas qualidades, alguns adjetivos. E eu quero começar por aquilo que a gente divulgou durante a semana, né? Como a vida sentimental pode ser saudável, ou como a vida sentimental
pode ser vivenciada sem prejudicar o nosso chamado e o nosso propósito. Eu sei Sim, que você preza muito por essas duas coisas. Quando a gente está falando de chamado, a gente fala no sentido espiritual, talvez para uma pessoa leiga no Evangelho, é necessário essa explicação. Então, como conciliar essa coisa de vida sentimental, namoro, noivado, um casamento, com o chamado de Deus e com o propósito de Deus na vida de alguém, que no caso você, tão jovem, já sabe, já tem essa ciência, né, do teu chamado para o pastoreio. sim. Na verdade, pastor, eu acredito e o que eu trago é algo que eu cresci aprendendo com meu avô, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de primeiro a nossa vida com Ele, né? Aquilo ao qual Ele nos chamou, que é o nosso ministério, é o que a gente fala sobre isso, esse chamado, esse ministério, aquilo que Ele nos designou nessa terra, e tem que vir em primeiro lugar, em todas as coisas. Em todas as coisas, né? Inclusive até mesmo na nossa profissão, que foi algo que o senhor também citou comigo, e mais pra frente eu sei que o senhor vai abordar sobre isso. Mas tem que vir em primeiro lugar. Eu sempre digo na minha igreja, nos lugares que eu passo, para os jovens que eu prego, até independente do público, eu sempre falo assim, que o lugar que é de Deus, a gente não tem que colocar ninguém nesse lugar. Então, quando Abraão pedia muito, Isaac pedia Isaac, e quando Isaac veio, Abraão não tinha mais no mesmo tempo para Deus. Aí o que Deus fala para Abraão? Abraão, sobe ao monte e vai sacrificar. Mas sacrificar o quê, Senhor? Sacrifica o teu filho. Ou seja, o lugar que é meu, eu não divido. E eu entendo muito isso, né? Que Deus ele tem que estar em todo tempo em primeiro lugar na minha vida. Então, Eu antes de costumo qualquer... dizer, Pode falar. desculpe te interromper, não esquece que o Nada. teu raciocínio não, só para... E eu costumo Uhum. dizer que quando Deus pediu para o Abraão o Isaac, na realidade ele não queria o Isaac, ele queria o Ele coração queria de o Abraão. Abraão. Exatamente. Né? Então, muitas Exatamente. vezes, quando a gente tem algo que Deus nos pede, não necessariamente nós temos que perder esse algo, mas colocar na ordem correta. Sim, Né? exatamente. E quase sempre essa consciência de primazia de Deus é algo raro. As pessoas não compreendem como isso é uma chave que desata outras coisas e fica tentando ver se existe uma outra senha, colocando vida profissional em primeiro lugar, ou vida conjugal, ou vida sentimental, ou vida isso, ou vida aquilo. Exatamente. Então, se Deus não tiver em primeiro lugar, nada vai dar certo. Nada Né? vai dar certo. Tudo em uma hora vai desabar, como uma pilha de um dominó, quando você faz ali. Qualquer vento que vem vai desabar. Não tem jeito. E isso acontece muito na vida sentimental. Né? Muitas vezes a pessoa tá ali solteira, aí tá naquela, como a gente fala, jovem, né? Naquela vibe de orar, de ir pra igreja, de não sei o quê. E aí, quando entra em um relacionamento, não tem aquela mesma intimidade com Deus, não tem aquele mesmo ritmo que tinha antes. E acaba colocando o namorada, o marido, né? Porque também casados também faz isso. O senhor trabalha muito bem nessa área, o senhor, a pastora Marília, sabe disso. Que é uma área muito que também afeta os casados, porque tem muitas mulheres. É engraçado porque eu vejo muito na igreja as mulheres dizem assim: ah, pastora, hoje eu não vou pra igreja não, porque eu tenho que ficar em casa com meu marido. Né? Então é como se você estivesse colocando o marido no lugar que é de Deus. Porque é importante. Então eu entendo muito como isso. Colocar Deus no lugar que é dele. Não tirar ele desse lugar. O meu tempo de orar eu tenho que ter. O meu tempo de ler a Bíblia eu tenho que ter. O meu tempo de buscar a presença de Deus eu tenho que ter. Independente disso. Né? E eu acredito também, tem uma palavra muito que me rege também, em todas as áreas da minha vida, que diz em 1 João, diz assim: jovens, eu vos escrevi, 1 João 2,14, eu vos escrevi porque sois fortes. E quando fala essa palavra forte, eu entendo que eu sou forte também para vencer até mesmo as propostas que vêm na minha vida, enquanto jovem, para o meu ministério, para a minha vida sentimental, para a minha vida profissional. Eu tenho que ser forte para vencer tudo isso. Porque ele sabe que eu sou forte, então eu tenho que ter a consciência dessa força que Deus colocou dentro de mim. Né? Porque também não basta só Deus dizer assim: Antônio, você é forte, e você se acha fraco. Você tem que tomar posse dessa palavra e dizer: eu sou forte, eu vou vencer todas as coisas que vier, eu vou colocar ele em primeiro lugar na minha vida, e pode vir as melhores propostas que for, né? Mas ele vai ser o primeiro, a primazia vai ser dele, e o lugar que é dele eu não vou abdicar.
Inclusive, lá no livro de Joel, a Bíblia diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte, né? Então, tudo começa a partir da maneira que a gente também se vê. Ou seja, a Sim. gente é muito mais forte do que nós próprios nos imaginamos, né? Deus chega para Gideão, que está malhando trigo lá no lagar, mas o vê como um homem valoroso. Então, a gente tem uma tendência de limitar, né, o potencial, a grandeza que Deus colocou dentro de nós e que pode não estar ativada por uma questão de falta de fé, por uma questão de consciência ou por uma questão de um histórico de vida que a pessoa ouviu a vida inteira dos pais, dos amigos ou dos inimigos, de que era um fracassado, de que era um fraco, de que era alguém sem perspectiva, e a pessoa acaba acreditando nessas mentiras e acaba, de alguma forma, impedindo a vivência de uma experiência muito mais gloriosa ainda nessa terra. Acaba limitando, né? Porque eu costumo dizer que Deus ele não te força nada. Ele não vai te forçar, ele te deu livre-arbítrio, você tem livre escolha. Mas às vezes a gente acaba limitando Deus diante de inúmeras coisas que a gente passou e que a gente também não quer se ver livre disso. Né? Essa semana eu vi uma frase que dizia assim: antes de perguntar ao doente se ele antes de curar o doente, pergunte a ele se ele quer ser curado. Porque muitas vezes as pessoas se organizam em meio à dor, se organizam em meio àquilo que ele ouviu durante uma trajetória, durante toda a vida. Né? Então, e Deus está dizendo a todo tempo: eu quero te levar a lugares além, eu quero fazer coisas grandes na sua vida. E o que é que a gente precisa? A gente precisa pedir a Deus que coloque a visão dele em nossa vida. Nos faça enxergar como ele enxerga, né? Porque eu acho incrível isso. Exatamente. Então, como se manter firme no chamado e no propósito de Deus? Vamos começar pelo chamado, né? O chamado, de alguma forma, todos os jovens aí que estão nos acompanhando, ou até as pessoas que têm uma certa idade, elas têm um chamado, pelo menos, para serem filhas de Deus, né? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse sacrifício tem que ser recebido, tem que ser aceito, né? Ou seja, a salvação está disponível, mas ela tem que ser recebida. Tanto é que no próprio Evangelho de João diz que todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para aquele adolescente que está naquela fase, né, de ebulição dos hormônios, para aquele jovem que está, né, cheio de possibilidades, então, como se manter firme no chamado? Bom, no chamado. Primeiro como de tudo, desenvolver essa consciência? Não vou perguntar a sua idade, né? Por uma questão ética, você pergunta a idade de tenho mulher. 22. Tenho 22. Mas tanto é que na Bíblia, a única mulher que a Bíblia revela a idade é a Sara, mas nenhuma a Bíblia diz. Mas já que você falou, foi por livre e espontânea vontade. Então, como se manter firme no chamado? Tendo 22, Pronto. Tendo 15, tendo 18, enfim, sim, né? Sim. Sendo homem ou sendo mulher, como se manter nesse chamado? Primeiro de tudo, né? Para quem me olha, às vezes pergunta assim: você sempre quis ser pastora? Não, não queria ser pastora. Os pipas estão assistindo aí, que eu tô aqui com outro celular aqui na mão, olhando, né? Porque para enxergar assim é ruim. Os pipas estão assistindo aí, muitos filhos de pastores, inclusive os filhos do senhor, o Antônio, que a gente chama de Toninho, carinhosamente. O Antônio Ian sabe do dilema que um filho de pastor passa referente ao seu chamado, né? Primeiro de tudo, muitas vezes a não aceitação do querer pastorear. Eu encontro muito isso na jornada, não como coordenadora hoje, mas vivi também muito esse dilema como neta de pastor, como filha de pastor, de não querer ser pastora, não queria. E a desculpa é sempre assim: não vou passar pelo que eu vejo os meus pais passarem, o que eu vejo meus avós passarem, enfim. E eu vivi muito esse dilema, eu não queria ser. E até um dia que eu costumo dizer que foi um dia que eu tive um encontro e uma conversa reta entre eu e Deus. E eu digo assim que Deus, ele me chamou e falou assim: vamos conversar que agora não tem jeito. Eu sempre gostei de fazer tudo na igreja, mas eu não queria ser pastora. Eu não queria a responsabilidade que um pastoreio traz
e também as dores que um pastoreio traz, que a gente não pode ser negligente nisso. E aí eu não queria de jeito nenhum, até o dia que Deus me chamou e me convocou para isso. E as pessoas me olham e falam assim, com 22 anos, Gabriele, tanta responsabilidade. Pastor, eu vejo muitas pessoas chegarem para mim e falarem assim, por que você não aproveita a vida? Que entra exatamente nisso que o senhor me perguntou. Por que você não aproveita a vida? Você tem 22 anos, você é uma menina. Sabe que essa fala, com todo respeito para quem falou isso com você, Uhum. de alguma forma é a fala do diabo, né, do demônio, no Sim, ouvido de exatamente. milhares e milhões de jovens, dizendo, poxa, mas a melhor época da sua vida você É está agora. perdendo, né? Isso, exatamente. Poderia estar desfrutando de outras coisas. Você poderia até estar indo para a igreja, mas sem responsabilidade, sem compromisso. Para que viver isso? E muitas pessoas chegavam para mim e me questionavam isso. Falavam assim, você é muito madura para a idade que você tem, porém você está numa fase que é uma fase muito boa. Pessoas até mais velhas do que eu falavam assim, nessa sua fase eu aproveitava, eu curtia. Porém, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus referente ao nosso ministério, ao nosso chamado, e nós temos a convicção que foi algo que veio de Deus, a partir do momento que o nosso coração tem prazer naquilo, você não tem dúvidas. Você não tem dúvidas e não pode vir vários empecilhos, porque nada na vida é fácil. Tudo vai vir um obstáculo, vai ter alguma situação que vai te causar dor. Como eu falei, o ministério tem as partes boas, mas também tem as dores. E o senhor sabe muito bem disso. Né? Anos e anos de ministério, sabe de tudo que passou o senhor e a pastora Marília para chegar aonde está hoje. Mas quando a gente tem a convicção que é algo que veio de Deus, a gente não, sabe, fica em cima do muro, não pensa duas vezes. Pelo contrário, a gente quer viver com intensidade aquilo. Então, como permanecer fiel? Primeiro de tudo, você precisa ter um encontro real com Deus. Nessa área, você precisa ter a convicção do que é que ele te chamou para fazer. E para você ter essa convicção, você tem que buscar isso dele. É como um diálogo. O Senhor perguntou, eu estou respondendo. A mesma coisa é Deus. Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Porque a gente não veio nessa terra só para desfrutar das coisas da terra. Aliás, as coisas dessa terra não se comparam às grandezas do céu. Né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, precisamos ter um encontro real para falar assim, o Deus dizer, olha, Gabriela, eu te chamei para isso. Eu te chamei Esse para o encontro, altar. então, começa, esse encontro, então, começa com um relacionamento, Sim, correto? com um Não é relacionamento de... algo, não é algo assim que a gente pode resumir a um evento, né? Porque geralmente quando Exatamente. dentro da cultura contemporânea, quando a gente fala assim encontro, né? Lembramos logo de um retiro, né? Sim, De uma sim. experiência de 2 ou 3 dias, mas isso no caso do Jacó foi em Peniel, no caso de Moisés foi Uhum. lá no deserto, no episódio da sarça ardente. Então, esse encontro envolve um relacionamento, um desejo de falar com Deus de uma forma natural. Quando eu falo natural, nunca vai ser natural uma conversa com Deus, mas sobrenatural, mas simples, né? Então, foi por aí que você se encontrou, né? Você teve essa iniciativa de conversar com Deus simplesmente dizendo o que sentia, dizendo os seus conflitos, e aí ele te fez você se encontrar com o que ele queria e com o que ele pretende ainda para o teu futuro. Na verdade, as pessoas me perguntam assim, quando foi sua primeira pregação? Minha primeira pregação foi para meu pai. Meu pai não era evangélico, como muitos já ouviram, e eu pregava para meu pai com 5 anos de idade. Eu digo que pregação não tem a ver com estar no altar. Você prega no seu trabalho, você prega na igreja, você prega em diversos lugares, né? Um pastor, ele prega muitas vezes até num aconselhamento pastoral, né? Enfim. Então, a minha primeira pregação foi com 5 anos. Porém, com 8 anos, mais ou menos, eu me batizei nas águas. Eu sentia vontade de me batizar, não foi algo forçado. Eu que quis. Eu sempre fui muito assim. E pedi a meu avô. Meu avô conversou comigo, me explicou tudo. Conversamos com meu pai, com os meus pais, enfim, me batizei. Quando eu me batizei, eu tinha muita vontade de falar em línguas, de receber o dom, né, de línguas e falar. Eu achava lindo e tal. E aí eu tive uma conversa com meu avô. Foi aí que abriu meu entendimento em relação a não só os dons espirituais, como buscar de Deus aquilo que ele queria para minha vida.
porque eu ainda estava nesse dilema. Eu vou me batizar, eu quero dons espirituais, mas eu não quero responsabilidade, eu não quero ser pastora, eu não quero passar pelo que eu vejo meus avós passarem, minha família passar. E Então você aí, cria dons, mas dons sem responsabilidade. Você cria exatamente. ferramentas, mas sem trabalho. Isso, Ah, muito isso. interessante. E aí foi quando Tem meu um avô monte falou de assim gente pra na mim. igreja querendo as mesmas coisas. Muito! E aí foi quando. E era interessante porque, assim, eu dançava na igreja, eu participava de tudo na igreja, mas eu não queria liderança, eu não queria o pastoreio. E meu avô falava: você tem uma unção, Deus te chamou para. E eu não quero, não quero, não quero. E aí nesse dia eu sentei com ele e falei assim: meu avô, como é que eu recebo o dom de línguas? Como é que. Aí eu comecei a conversar com ele, tanto com ele quanto com minha mãe, que eram os que bem me aconselhavam nessa área. E tanto ele quanto minha mãe falou algo interessante para mim. Cada um com sua particularidade, mas falou o mesmo conteúdo. Falou assim: Deus, ele não revela segredos para quem não tem intimidade para ele. Você não vai sentir a presença de Deus enquanto você não buscar por uma intimidade. Esses dons são consequências da intimidade que você tem com Deus. Muitas vezes, quando você tem tanta intimidade com Deus, você começa a pedir: Senhor, eu quero sentir a tua presença de maneira mais profunda, eu quero mais dons. A sua intimidade vai conduzir a sua forma até mesmo de falar com Ele. E você precisa buscar de Deus o que é que Ele quer te entregar. Muito mais do que você quer, é você buscar o que é que Ele quer te entregar. E aí eu comecei, e aí meu avô falou assim pra mim: intimidade com Deus, e é exatamente isso que o senhor falou, não é algo de momento. Você não tem intimidade com aquela pessoa que você conversa eventualmente. Você tem intimidade com aquela pessoa que você conversa diariamente. Tem que ser não seria uma obrigação, mas tem que ser um hábito que gere prazer em você. E eu comecei a buscar por isso. Foi a partir de então que eu também comecei a buscar pelo que ele queria na minha vida. O que é que o Senhor quer para mim? E isso eu levo até hoje. Levei para a escolha Aí da minha já seria o profissão. quê? Já poderíamos chamar isso aí já de propósito. Você Sim, reconheceu o seu chamado e agora sim. você queria saber qual o propósito, quais os planos que Deus tinha para você, né, diante do sim que você praticamente estava dando para Deus. Não só os planos que ele tinha para mim, mas também o que é que o Senhor quer me entregar de dom? Qual a revelação que o Senhor quer me dar? O que é que o Senhor quer me contar? Conte-me mais coisas, me revele, né? Como Moisés, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir o Senhor. E estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. Né? Porque muitas vezes a gente quer como eu falei, a gente quer dons espirituais, eu quero falar em línguas, mas Deus, ele quer te contar muito mais segredos, Deus, ele quer te revelar propósitos, Deus, ele quer te moldar em alguma área. E eu sempre digo que a gente tem que estar disponível a tudo isso que Deus quer. Essa coisa de dons espirituais sempre fascinou a igreja, né? Desde a igreja primitiva, exemplo da igreja de Corinto, né? Que era cheia de dons, mas que tinha sérias carências aí com relação ao fruto do Espírito. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Né? Então, ainda hoje, né, nós pentecostais, vamos dizer assim, a gente gosta muito do barulho que os dons provocam, mas a mudança, a transformação, essas coisas que geram realmente um incômodo, né? Assim como uma mudança de residência, uma mudança na casa provoca desconforto até que o conforto venha, e muito maior ainda, isso acontece dentro de nós, quando a gente está num processo de mudança. E muita gente não gosta disso, ou melhor, a maioria das pessoas não gostam disso, porque tira ela da zona do conforto, da zona do comodismo. Mas as grandes revoluções que Deus opera interiormente na nossa vida vem justamente dessa nossa disposição de se deixar disponível para Deus, como a Mabia, né, que está comentando aqui, disponível para Deus. Isso é forte. Vamos lá. Depois eu vou agradecer a todo mundo que está entrando na nossa live. Tem muita gente chegando, mas vamos continuar com o bate-papo, porque é um momento raro da gente estar conversando dessa forma e falando desse assunto. Quer acrescentar ainda alguma coisa dentro disso? Não. Pronto. Bem, é sabido, é mais do que ciente, que a gente vive num mundo cada dia mais contaminado, cada dia mais pecaminoso, cada dia mais corrompido, cada dia mais corrupto.
cada dia mais louco, ainda mais 2020 chegou mesmo trazendo um ano diferente de todos os outros. E aí eu me lembro do Salmo 119, versículos 9 a 11, que fala sobre jovem. E diz assim, ó, como purificará o jovem o seu caminho? Aí o próprio salmista diz assim, observando conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, aquilo que você fez, né? Você conta aí, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, eu queria evidenciar aqui como a palavra de Deus é algo tão importante na vida de um jovem, né? E que, infelizmente, isso hoje é tão negligenciado. Eu venho de uma época em que, não que tenha tanto tempo assim, mas a Bíblia ela era impressa. Hoje a gente tem ela também de forma digital. Mas a gente carregava manualmente a Bíblia, o livro, né? E hoje, com o advento do smartphone, a gente pode carregar até várias versões da Bíblia dentro do aparelho. Mas nem sempre esse aplicativo da Bíblia é aberto. Então, muitos jovens, às vezes, só abrem a Bíblia, o aplicativo, quando vão ao culto para acompanhar a leitura da mensagem. Então, esse hábito da leitura da palavra, né, que é tão fundamental e que traz sustentação, tanto é que Jesus fala não somente a questão de ouvir, mas de colocar em prática. O que o salmista usa a expressão que escondi a tua palavra no meu coração, não é no sentido de esconder para não ser achada, mas é esconder no sentido de guardar com carinho, né? E ao mesmo tempo de praticar ela. Então Jesus mostra que o homem prudente é aquele que ouviu a palavra e colocou em prática. Então, isso é tão difícil para o jovem hoje, ele vê muito Facebook, vê muito Instagram, não nesse momento. Agora continue vendo Instagram, porque a palavra de Deus está te alcançando através dessa live. Vê muito streamer de filme, enfim, não quero citar um nome específico, mas nem todos têm esse amor pela palavra, pela leitura da Bíblia. E isso é tão fundamental. Fala um pouco disso. É interessante porque eu até destaquei esse versículo também, tá aqui, por isso que eu estava conferindo. Porque é algo muito importante, né? Eu estava essa semana conversando no grupo dos filhos de pastores, essa semana ou foi semana passada, algo assim. A galera que está aí assistindo vai lembrar, a gente falando sobre princípios e propósitos, né? Princípios, valores e propósitos, que é algo que a nossa geração tem perdido muito, pastor. E o senhor citou aí que o senhor é de uma geração que não é muito velha, obrigado, mas que é uma geração que antecedeu a nossa e que falava muito sobre isso, sobre princípios e propósitos. E por que eu abordei isso para linkar no que o senhor falou? Porque se nós fizermos como o salmista falou e penetrar, né, a palavra no nosso coração, fazer com que a palavra esteja entranhada em nós, essa palavra vai ser o nosso direcionamento nesse mundo, né? Vai nos dar a direção, porque a palavra de Deus é a nossa bula, é o nosso livro, como a nossa Constituição, né? É o nosso livro de instrução. Então, se a gente não eu lê... estou falando é a nossa Constituição, ela que rege a nossa vida como cristão. E é o nosso manual também de instrução. Uhum. Nós não lermos esse manual, se não tivermos conhecimento sobre esse manual, não saberemos viver. E é por isso que a nossa geração tem muito pouco valores, princípios e propósitos. Muitos não têm valores e princípios, porque é algo que não está sendo passado pela geração e também não está sendo consultado na Bíblia, porque a Bíblia nos traz tudo isso. Todos esses valores, todos esses princípios, né? Que um jovem, que um adolescente, que uma criança, a própria Bíblia vai dizer, instrua o seu filho no caminho que deve andar, ou seja, leia a palavra para ele, porque essa palavra vai trazer para ele princípios e valores, né? E essa palavra vai revelar os propósitos que eu tenho para a vida dele. Então, é importante demais, muitas vezes o jovem organizar o seu dia e tirar um momento exclusivo, como hoje em dia fala, né? Tem até uma sigla, TSD, Tempo a Sós com Deus.
E nesse tempo, não só orar, não só ouvir canções, mas também meditar na palavra, se debruçar na palavra, para que essa palavra esteja tão entranhada nele, ao ponto dele ser transformado por essa palavra e não ser mais o mesmo. Porque muita gente acha que essa coisa de leitura da palavra é algo ou para pastor ou para quem é velho, entendeu? E coloca a palavra como se fosse apenas um livro de histórias bíblicas e não entende que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Como o próprio texto bíblico fala. Então, quando se descobre isso, existe um ganho, existe um upgrade, vamos chamar assim, na nossa qualidade de vida. Então, quando isso consegue penetrar a cabeça de um adolescente, de um jovem, ou até mesmo de um adulto ou de um idoso, isso, além de trazer cura mental, né? Você é uma psicóloga, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas coisas aí, mas traz um ganho, porque a gente vai ter noção. Primeiro, a gente vai ter o spoiler do filme, a gente já vai saber algumas coisas que estão para acontecer. Exatamente. E não vai ficar tão em paranoia como a gente está vendo o mundo aí em parafuso por causa de um vírus, né? E imagine outras coisas ainda que estão por vir e que eles nem sabem porque não tem o spoiler da história. E é importante a gente desenvolver esse hábito de leitura, né? E isso começa... eu me lembro que desde novinho, sei lá, 10, 12 anos, eu tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, né? Talvez tenha crianças hoje que já leram a Bíblia 2 vezes, mas eu li com 10, 12 anos o Novo Testamento 2 vezes, porque eu tinha uma sede de entender a história bíblica e, ao mesmo tempo, aquilo que eu não entendia, eu ia lá e perguntava ao pastor, né? Porque eu queria compreender cada palavra e mal eu estava sabendo que Deus estava me treinando para algo que não era meu plano também. A minha intenção era seguir uma carreira empresarial e não um chamado ministerial. Mas os planos de Deus sempre prevalecem sobre os nossos e depois, quando a gente vê e se entrega verdadeiramente a Ele, a gente não se arrepende. Então, dá uma dica aí, se é possível dar uma dica para alguém abrir mão de tanta literatura. A gente vê, eu me lembro da Igreja de Atos, que quando eles se converteram, muitas pessoas pegavam seus livros antigos que não tinha nada a ver com a fé e queimaram. Eles, por iniciativa própria, tomaram a decisão de romper com todo tipo de aprendizado e de ensino equivocado e que minava a fé deles. E eu vejo hoje jovens colecionando, lendo, né, livros que batem de frente com valores bíblicos, enfim, o que dizer para esse pessoal, né? Que palavra você daria? Alguns jovens até fazem isso, muitos falam assim, eu já vi relatos de jovens falar assim, mas é porque às vezes eu leio a Bíblia e tem coisas que eu não entendo, ou tem livros que eu não me encaixo muito assim, né? Porque tem alguns jovens que são assim. Então o que é que eu sempre falo? Comece a leitura por aquele livro que te encanta mais, por aquele livro que toca mais. Tem muitas pessoas que gostam muito dos Salmos. Então comece pelos Salmos. Tem pessoas que gostam mais de Provérbios, então comece por Provérbios. Não é uma obrigação você começar por Gênesis, né? E acabar. Não, comece por aquilo que você gosta. E quando você for pegando tanta aptidão por aquilo, quando você vê, você já leu todo e depois você já voltou a ler na ordem e você já leu de novo, né? Porque o importante é você praticar e fazer a leitura. E também o interessante aqui não é fazer uma maratona de ler a Bíblia no ano, ou 2 vezes por ano, enfim, quem lê mais rápido, mas é de você ler e fazer com que aquela palavra ganhe vida, ganhe um espaço, como disse o salmista aqui, seja guardada no seu coração. E hoje as coisas são muito mais fáceis do que no passado. No passado, nem todo mundo tinha um dicionário, às vezes para se fazer uma pesquisa de enciclopédia, os mais pobres tinham que ir numa biblioteca.
Enfim, hoje o Google está aí, né? Existem aplicativos de Bíblia que trazem várias versões e que podem trazer um conhecimento mais rápido daquele texto que numa linguagem mais tradicional a pessoa não compreenderia. Então, é uma questão de entender o valor que a Bíblia vai trazer para si mesmo, no caso da pessoa que lê. Bem, pastora Gabriele, estudos mostram que muitos jovens se desviam quando entram na faculdade. Segundo o site Guia-me, 66% dos jovens crentes abandonam a igreja quando entram nas faculdades, né? Nesse momento acadêmico. Isso significa dizer o seguinte: de cada 3 jovens, a igreja perde 2. Então, por quê? Porque existe uma pressão muito grande sobre eles, né? Ou seja, existem pressões ideológicas, você sabe muito bem disso, você fez um curso onde você é submetida, muitas vezes, a confrontos em relação à sua fé, mas, graças a Deus, você sobreviveu. A prova disso que você está aí formada e salva, né? Existe muito assédio também, né? Assédio no sentido de assédio sexual, assédio para namorar, para, enfim. Existe muito bullying, né? Geralmente, quando diz assim, é crente, aí é burro, é ignorante, a Bíblia é um livro ultrapassado, enfim, existe aquela pressão demoníaca e que ninguém percebe ou tem a ousadia de dizer. Essa semana mesmo, semana passada, eu fiz uma live falando sobre cristofobia, ou seja, existe uma aversão, um movimento de pessoas que realmente detestam crentes, detestam cristãos, detestam Jesus Cristo, e isso é evidente cada vez mais no nosso país e no mundo, né? E como você fez para sobreviver aí e não fazer parte dessa triste estatística onde de cada 3 jovens, 2 são perdidos, ou 2 já estavam perdidos, e, na realidade, a faculdade só fez evidenciar, porque faltou raízes, aí essa pessoa, né, acabou fracassando. Espera aí, antes de você falar, o Odaí está dizendo: concordo, principalmente na licenciatura em História, onde os autores estudados, em sua maioria, são contra o cristianismo. A Eva Sodré está dizendo: muito boa essa sugestão de leitura bíblica, considerando a aptidão. O Edson Neiva, da Prefeitura, está aqui acenando para a gente. A Rafinha está chegando agora. Enfim, quero agradecer todo mundo que está ligado. Quero pedir a você, convide mais um para assistir nossa live, tá bom? Instagram, Rev Antônio Fonseca. Depois a pastora Gabriele vai dar o Instagram dela também. Depois eu vou agradecer todo mundo que está conectado com a gente aqui. Continue, porque o papo só está começando. Vamos lá? Como você fez para sobreviver? O Odaí é de lá de Eunápolis, viu? A ovelha do meu tio. Então, tá aí, ó, vamos abrir aqui um parênteses, então, já para algumas considerações. Quero mandar um abraço, né, para o teu pai, pastor Railton, coordenador estadual do diaconato. Um abraço também para a sua mãe, pastora Ilma Salles. Um abraço para o teu tio, né, superintendente lá no extremo sul, né? Lá na região de Eunápolis e cidades circunvizinhas, pastor Milton Salles, que é o nosso secretário administrativo, e a sua tia, né, a pastora Cássia Salles, esposa dele, que provavelmente está nos vendo ou nos verá depois aí através do Stories, que vai ficar registrado aí por algum tempo a nossa live. Bem, feitas essas considerações... Lembra o tio, Odaí, que o tio esquece. É tio, né? Valeu, tio Odaí. Obrigado pela presença aqui na nossa live. Não, eu tô falando a Odaí para lembrar o meu tio, que ele esquece. O Odaí é a ovelha dele. Odaí, fala pro teu tio aí, pede pro teu tio entrar aí e acompanhar a sobrinha dele. Quero trazer um beijo também da pastora Marília, tá bom? Mandar um beijo para ela e trazer um beijo dela para você. Ela está num dos espaços da nossa igreja aqui, ministrando uma aula agora
por isso que ela não está nos acompanhando ao vivo. O Ian está aqui comigo, me dando o apoio técnico para a live. E o Antônio, quando a gente saiu, o FIPA estava dormindo. Não sei se já acordou, mas depois ele vai ver a live, tá bom? Continua aí, então, dá a resposta. Como você sobreviveu à faculdade? Isso eu vi na prática acontecer, né? Na verdade, eu vi na prática antes mesmo de entrar na academia, na faculdade. Minha mãe fez faculdade de teologia e eu acompanhava minha mãe e, por incrível que pareça, muitas pessoas falam assim, mas teologia, estuda a Bíblia, estuda tudo isso. Mas nós presenciamos colegas, inclusive que eram super, super fervorosos, entrar na faculdade e quando entraram, acabaram se desviando. Né, se afastando dos caminhos do Senhor. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz psicologia, como o senhor falou, 99% da minha sala era evangélica, né, no primeiro semestre. 99% era evangélica, muita gente evangélico. Porém, eu presenciei muitas situações de muitas pessoas que eram evangélicos e não ter a certeza, não estar fincado mesmo, sabe? Não ter convicção, não ter verdadeiramente tal. Eu não diria uma vida com Deus, porque não me cabe julgar, mas eu falo assim, não ter aquela convicção mesmo de que é aquilo. Por que, Gabriele, você está falando isso? Porque qualquer coisa que era lançada acabava balanceando aquela pessoa. E eu acredito que foi o que me fez, né, permanecer, essa convicção, estar enraizado, né? É ter raízes diante da palavra de Deus, é ter uma vida de oração, uma vida com Deus. O que me fez permanecer também, pastor, foi porque assim, quando eu iniciei, antes de eu iniciar a faculdade, quando eu estava para terminar o meu ensino médio, eu pensei em exercer 3 profissões: psicologia, jornalismo ou direito. E tudo, né? Cada um na sua... Tudo tenso. Uma mistura. E aí eu conversei com a minha mãe e eu falei assim, mãe, em qualquer mas uma das 3 faculdades haveria sérios bombardeios com relação à sua fé. Sim, com certeza. Mas principalmente psicologia, né? Por lidar com o ser humano e pelo ser humano ter muitas ações em si que são introduzidas, como eles dizem, pela religiosidade. Né? Então, isso embate muito. É um confronto muito grande. E aí, eu conversei com a minha mãe e falei assim, minha mãe, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar a faculdade, eu quero terminar logo o ensino médio e já embalar, mas eu não sei o que é que eu faço. E ela falou assim, você já orou a Deus? Você já perguntou a Deus? Você já pediu a opinião de Deus? Né? E aí eu dobrei meu joelho e eu fui orar. Eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre algo. O Senhor sabe o que é que eu gosto, sabe que eu gosto de trabalhar muito com as pessoas, de lidar muito com o ser humano diretamente, de cuidar das pessoas e tal. E eu preciso de uma resposta. E coloquei diante dele as minhas 3 opções, né? O que eu queria. E aí foi uma psicóloga na minha escola, quando eu estava no 3º ano, ela foi lá fazer uma palestra. Nossa, eu gostei tanto da palestra e ela acabou falando muito mais de psicologia do que as outras áreas. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, novamente, eu continuei orando e tal. Só que eu vinha de uma escola, você vê como é algo de Deus. Eu vinha de uma escola que eu estudei desde a 3ª série nessa escola até o 3º ano do ensino médio. O mesmo ciclo de amizade. E as minhas amigas fizeram fisioterapia. E eu disse assim, eu vou ficar sozinha. Eu vou entrar em uma faculdade e eu vou ficar sozinha. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, na minha primeira vez que eu pisei na faculdade, eu me formei na FTC, aqui em Salvador, na Paralela. No primeiro dia que eu pisei na faculdade para fazer minha matrícula, junto com meu pai, quando nós saímos da central do aluno, falaram que... Ui, o negócio caiu aqui, que susto. Falaram que era para a gente se direcionar para a coordenação do curso. E quando eu cheguei... Tá caindo. Quando eu cheguei na coordenação do curso, foi muito interessante, porque o professor fez assim, eu vou te colocar no grupo da turma. Eu falei assim, tá certo. E quando ele me colocou no grupo da turma, na mesma hora... Ajeite o equipamento. Na mesma hora, veio uma menina, que ela era 1 ano só mais nova do que eu, e ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falando assim, na mesma hora que eu entrei no grupo da turma, ela mandou uma mensagem falando assim, eu estou aqui para o que você precisar, conte comigo. Aí eu falei assim, tá bom. E aí eu comecei a conversar com ela, e aí eu vim descobrir que ela era evangélica,
ela era obreira da Igreja Universal, 1 ano mais nova do que eu só. E nós firmamos uma amizade e ali nós firmamos uma parceria de uma interceder pela outra, de uma ajudar a outra. E começamos a estarmos enraizadas mesmo e ter uma vida de oração, de intimidade e saber a nossa base. É necessário você ter uma base. Nós não nos abalávamos, né, com as coisas que vinham, porque vinha professores, não era só o conteúdo. Se fosse só o conteúdo, mas nós passávamos por dilemas com professores que sempre criticavam, falavam da nossa fé. Entra nessa situação que o senhor falou na outra live, alunos, colegas. É interessante que todo mundo clama, né? Todo mundo é força de expressão, tolerância, amor, essa coisa toda, mas quando o assunto é cristianismo, ninguém tem tolerância com a fé cristã, né? Muito pelo contrário. Exatamente. Então a gente acabava não se abalando e a gente se apegou até muito. E a gente começou a perceber e falar assim, não, a gente não está se abalando porque a gente sabe, né, em que temos crido, sabemos onde está empenhada a nossa fé, conhecemos Ele, né? Não como Jó, eu conheci um Deus de ouvir falar, agora eu conheço um Deus de andar junto. E quando você anda junto com Ele, pode vir o que vier, como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Dentro do palácio não, eu vou dizer não às propostas, porque eu sei que em quem eu tenho empenhado a minha fé e para quem eu tenho vivido. Então, acho que é exatamente isso. Eu estava falando com você e eu vi alguém passando aqui, o Tony Braga, ele dizendo partiu para o alto, direto de Portugal, está assistindo a gente aí através dessa live. A Mabia falou, deve ser a respeito das pessoas que se desviaram, dizendo não tinha raiz. E aí ela acrescenta, quem tem raiz na diversidade se fortalece. A Sandra Rocha diz, é verdade. Enfim, depois eu vou estar citando aqui as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Quero perguntar a você sobre algo. Mas antes disso, eu queria ler um texto. Está em Provérbios 4:23. A Bíblia diz o seguinte nesse texto: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante que a Bíblia não diz assim, guarda teu cartão de crédito, guarda a tua senha do banco, guarda o teu computador, o teu smartphone. A Bíblia fala, guarda o teu coração, né? E a gente sabe que a Bíblia aqui não está falando necessariamente do órgão que pulsa o sangue, mas está falando das nossas emoções. Você, como psicóloga, sabe disso melhor do que ninguém. Então, como lidar... Tá me vendo? Parece que a transmissão ficou um pouco lenta, a imagem um pouco escura. Estou enxergando. Tá legal aí? Tá vendo? Pronto, mas aqui para mim ficou um pouco... Agora melhorou, agora clareou de novo. Agora. Não está funcionando, mas estava um pouquinho... Agora ficou legal, parece. Está um pouco congelado, mas dá para te ouvir. Como lidar com os assédios, né? Então, como blindar o coração? Como proteger o coração, né? Então, esse é um assunto que a gente fala muito até no FIPAS, né? Porque isso acontece Pronto, então muito. você tem aí... Isso acontece muito. E aproveitando que você falou de FIPAS, acontece muito, inclusive, com filhos e filhas de pastores. Tanto é que tem até um filme americano que o título dele, pelo menos em português, está falando que a sua câmera está sem foco. Vê se você dá uma ajeitadinha. Se não tiver jeito, vamos assim mesmo. Importante. Agora eu vi, mas foi depois da queda que teve aí, ficou um pouquinho... O pessoal vai avisando aí, gente, se tá melhorando, tá? Ainda não. Agora começou a melhorar. Acho que agora... Aqui tá parecendo bem claro. Mas não sei se é no meu... Aqui tá como imagem... Peraí, deixa eu ver o que o Ian pode fazer aqui para...
Pronto, parece que está legal, viu? Estava acompanhado aqui no celular do Ian, agora ficou melhor, viu? Então, como lidar com os assédios, né? Então, como você falou de FIPAs, filhos de pastores e filhas de pastores são muito tentados nessa área, né? Inclusive, isso para não falar crentes de uma forma geral. Inclusive, Sim, tem um filme americano que fala Filha de Pastor, né? Então, sim, fala um pastor. pouco. Então, é algo que a gente. Eu tento abordar muito esses Ó, assuntos, às chegou vezes, um assim. Pipas aí, ó, Aleph, você deve me conhecer, lá de Alex, Serrinha. Pipa de Serrinha. Região Pipa de 260, um Serrinha. abraço para o pastor Nelson e para o pessoal de Serrinha. Temos pipa aqui de Santo Amaro, pipa de Simões Filho, a galera tá colada aí. Já falaram até aqui que vão chamar Antônio, que vão ligar para Antônio para Antônio acordar. Ai, esse povo é demais. E assim, eu tento sempre abordar com eles alguns assuntos referentes à vida sentimental, à profissão. Ontem mesmo eu coloquei no grupo dos FIPAs assim, como que está os seus sonhos e os seus projetos diante dessa crise, né? Então, assim, conversar muito sobre isso. E outro dia nós estávamos com... De novo, é um negócio aqui que tá caindo. E outro dia, vou segurar aqui. E outro dia nós estávamos conversando sobre essa questão de pessoas, né, que acabam se aproximando da gente, como dizem os jovens, dando em cima, né? Que assim eles falam sobre os assédios. E eu estava falando exatamente sobre isso, principalmente filho de pastor, porque está na linha de frente. Assim a gente fala. Como é essa linha de frente? Tá ali na função de destaque. Muitos jovens, quando chegam na igreja, procuram saber logo quem é o filho do pastor, quem é a filha do pastor, né? Quem é o pastor, quem é a pastora, quando não vê de cara. E eu estava exatamente falando sobre isso. Isso já aconteceu muito comigo. Muitas vezes de eu ir pregar em lugares e por a gente estar ali numa posição de destaque, as pessoas olharem e falarem que, né? Ah, eu vi que você tem um ministério igual ao meu, eu vi que é de Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentei, pastor, me colocar numa posição. Tanto que já teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, eu achava que você era até casada, eu achava que você era mais velha, eu achava que você tinha mais idade. Teve gente que já me deu 25, 26 anos, né? Exatamente por essa postura. Porque é uma postura que eu aderi que é assim, eu... Congelou um pouquinho, mas eu acho que você... Pronto. Alguém disse aqui, ó, o Jô Vocal Drums, deve ser alguém chuta que é laço, né? Então, como lidar com os assédios? Chuta que é laço. FIPAS esse aqui não, né? Não. Chuta que é laço. Então é exatamente isso. E eu aderi a essa postura assim, de me retrair muitas vezes. Então tem lugares que eu vou pregar que eu trato as pessoas super bem, mas claro, dentro de um limite, né? Como eu falei, teve uma igreja mesmo que eu fui pregar, que no final teve um jovem que chegou assim pra mim, e eu sempre falo, né? Quando vocês quiserem, se no final quiserem me cumprimentar e tal. Teve um jovem que falou assim, pastora, posso falar com a senhora? Eu falei assim, posso, pode. Aí ele chegou assim pra mim no final e fez assim, não, é porque eu senti de Deus que o seu ministério é que nem o meu. E a gente assim se combina. Aí eu olhei. Ele mesmo profetizou em causa própria. Aí eu olhei assim, me deu uma vontade de dar risada, mas aí eu me controlei e falei, não. Me respirei e falei assim, é mesmo? Nossa, mas eu não senti a mesma coisa, né? Ore que Deus vai mandar o melhor para sua vida. E aí pedi licença e me retirei. Então não é questão de ser grossa, é questão de você saber exatamente como se portar, como se comportar, né? Então, e rejeitar muitas vezes até os próprios pratos. A sua imagem voltou a ficar um pouco não definida. Tá assim, no seu equipamento? Então deve ser aqui. Não, está funcionando, mas não está com uma boa resolução. Tinha ficado legal da primeira vez. Pronto, deve ser então questão de conexão da internet. Mas vamos conversar pode ser que vai ajeitando. Pronto. Então, mas quando esse assédio é na igreja,
de alguma forma, na maioria das vezes, ele é leve. É só uma tentativa para ver se cola e se engata um namoro, Sim. né? Mas muitas vezes esse assédio ele acontece lá do lado de fora, né? E o pessoal, Sim. quando chega lá do lado de fora, seja... Antigamente, a gente definiria dizendo assim, geralmente os homens, mas hoje até as mulheres também estão partindo para cima. Então, como se esquivar disso para não ter o seu futuro, né? Eu falo você porque eu estou te entrevistando aqui, mas você representa aí o jovem, a jovem, ou até mesmo a pessoa que é casada para não ter o seu futuro. E quando eu falo futuro aqui, estou falando futuro mesmo, tanto a nível de chamado, propósito, como dos planos que às vezes a pessoa idealiza para os anos seguintes e que pode ser completamente jogados no lixo por causa de uma aventura, por causa de um momento de fragilidade, né, sentimental. Por isso que eu disse que essa live serviria tanto para solteiros como para quem é casado, né? Sim. Exatamente. Tá me Então, ouvindo? é importante. Tô ouvindo, tô ouvindo. A do senhor também deu uma travada aqui, mas voltou agora. Eu também tô ouvindo. Então, é exatamente isso. É você. Esses assédios, no caso assim, na faculdade, eu não vivi tanto isso, porque também na minha sala não tinha muitos homens. Né? Na minha sala tinha mais mulheres. A minha sala tinha mais mulheres. Na verdade, no curso de psicologia em si, na minha faculdade, era mais composto pelo público feminino. Então, eu não vivi tanto isso. Isso eu vivi mais na igreja também pela posição, né? Pelo cargo que eu possuo. Então, pelo fato de eu pregar em muitos lugares, ter uma vida que a nossa vida relativamente é uma vida pública comparada à vida de outras pessoas, né? Livre acesso e tal. Então, isso aconteceu bastante. Mas é como eu falei, essa postura eu aderi não só pela questão do não cair em determinadas ciladas, se assim a gente pode colocar, né, como o senhor trouxe, mas também pela mesma posição, pelos princípios que eu tinha, né? Meu avô sempre falava assim, você precisa viver o que você prega. Não adianta você pregar e não viver. Então, é exatamente isso, como função mesmo de viver o que eu prego, dos meus princípios, dos meus valores, da pessoa que eu sou. Então, assim, sou muito carinhosa, brinco com todo mundo, estou com todo mundo, mas para tudo se tem um limite. E esse limite eu estabeleci até mesmo para pastor, porque as pessoas me olham muitas vezes e falam assim, é nova demais, né, pastora, mas é muito nova e tal. E quando vê o meu comportamento e entende exatamente que eu tento ao máximo e a todos os dias, porque é um processo de lapidação sempre em nossa vida, fazer jus ao cargo que eu possuo, aquilo que eu assumi diante de Deus e transparecer ao máximo a minha vida com Deus. Então, essa postura também é uma transparência da vida que nós temos com Deus. Lembrando que isso não deve ser somente uma postura de coordenadora de FIPAs, né? Mas deve ser uma postura de todo cristão, né? Todo crente. Eu não gosto da palavra crente porque, na realidade, traz para a coisa da religião. Tem muita gente, e tem muita gente que nem merece mais esse adjetivo, porque nem crê mais está crendo. Então, deve ser uma postura de todo cristão, né? Essa proteção aí do coração, conforme diz o texto lá de Provérbios, né? Ou seja, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a gente que é pastor, né? Você ainda não é titular, mas você acompanha o dia a dia da sua mãe, do seu pai. Você sabe que muitas pessoas estragaram com o seu futuro por causa de uma decisão tomada com base no coração. Algumas pessoas dizem assim, o coração é tão perigoso e enganoso que, na realidade, ele fica abaixo da cabeça, né? Porque a razão precisa estar ali funcionando. E dentro da igreja, né? Eu lido com jovens há algum tempo, é muito comum a gente encontrar síndrome de Sansão. Que síndrome é essa? Sansão dizia o seguinte, não tem jovem para mim na minha tribo. Então, sempre ele estava se relacionando com alguém lá dos filisteus, do meio dos filisteus. Ele se relacionou com uma mulher lá
que teve um problema sério na noite do casamento, briga e tudo mais. Depois, por último, a tal conhecida Dalila. Então, o Sansão foi alguém que tinha chamado e propósito, mas acabou, na realidade, sendo destruído